Olá, nós estamos em Escatologia em Tempos de Crise, a nossa série onde compartilhamos sobre escatologia, os tempos do fim e a aplicação deles para os dias de hoje. E como a escatologia, na verdade, ao invés de criar medo ou espanto, ela é uma esperança para aquele que é parte da Igreja do Senhor, para aquele que é filho do Senhor. Então eu quero que abra nesta noite, nesta hora, a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Por que Mateus capítulo 24? Porque nós vamos analisar o texto de Jesus, vamos analisar de uma maneira bem rápida, bem simples. Nós não vamos aprofundar em alguns aspectos, porque eu tenho outra série que eu falo sobre Jesus, que é a que está em andamento desde o momento que eu cheguei na primeira igreja batista em Bicas. E a hora de analisar alguns textos mais difíceis, como por exemplo, quando Jesus fala que ele não conhece o dia e a hora, somente o Pai, eu vou deixar esses textos mais para análise nessa série, quando chegarmos lá. Atualmente a série está na blasfêmia contra o Espírito Santo, então na sequência dos textos nós chegaremos a essa parte e nós vamos analisar esse texto ali nessa hora. Eu quero somente focar no aspecto dos sinais escatológicos, na ordem dos acontecimentos, para termos uma ideia, não do dia e a hora em que Jesus vai voltar, nada a ver, mas para termos uma ideia de as coisas que vão acontecer ao longo do tempo e que nos ajudam a perceber quando o Senhor voltará. Então, Mateus 24, ela não fornece datas, mas fornece algumas dicas com relação a questões tão básicas hoje, como, por exemplo, a vinda do Senhor será antes ou depois da grande tribulação. Então, o texto de Mateus 24, ele nos dá algumas pistas a respeito disso. Vamos lá com o texto, então. Você abre a sua Bíblia, Mateus 24. O texto fala assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos queriam falar do templo. Esse templo maravilhoso que nós vemos na época de Jesus era o mesmo templo que Zorobabel construiu no período pós-exílico. Essa construção do templo que está no livro de Esdras e que a profecia de Ageu e Zacarias aconteceu nesse tempo, era o mesmo templo que Herodes começou a reformar para dar glória e honra, mas na verdade ele construiu o templo para ficar bem com os judeus. Essa é uma história já que eu vou deixar naquela época, mas o interessante disso é que os discípulos observam o templo e eles mantêm a teologia do Antigo Testamento, que era que o templo era o lugar onde Deus morava. Para eles o templo era o lugar sagrado. E mostram a Jesus justamente todas essas maravilhas e belezas do templo, e Jesus quer desfocar os seus discípulos com relação a esse templo. Esse templo não é relevante. Não ficará pedra sobre pedra. E essa expressão de Jesus, a frase de Jesus, cria nos discípulos então aquela dúvida. E na verdade são três perguntas. Quando o templo vai cair? É a primeira pergunta que eles fizeram. Quais são os sinais dessa segunda vinda do Senhor? E como saberemos que o fim do mundo chegou? Essas são as três perguntas que estão justamente no verso 3 do texto de Mateus. Então, quando nós vemos isso, Jesus vai responder de uma maneira bem particular, não bem particular, aliás, de uma maneira bem padronizada com os profetas do Antigo Testamento, que é aquela perspectiva de misturar acontecimentos iguais para criar nos discípulos e nos leitores aquela questão de, olha como está acontecendo aqui, isso vai acontecer neste momento e vai acontecer no futuro. Jesus aproveita as perguntas para misturar a queda do templo de Jerusalém com os sinais da sua segunda vinda, como se fossem um processo só. Como eu falei no princípio desta série, os sinais do tempo do fim começaram com Jesus. Então dá para falar no tempo profético da história justamente que a queda de Jerusalém acelera o processo, não por causa de ser em Jerusalém mesmo, mas por causa
de que o que aconteceu no ano 70 e a primeira profecia de Jesus, no ano 70, quando o templo de Jerusalém cai, Jerusalém é sitiada por Tito e os israelitas finalmente são espalhados pelo mundo, é um tipo daquilo que ia acontecer com a grande tribulação. Poderia-se dizer, assim, entre aspas, que Tito, nesse momento que invade Jerusalém, ele é um tipo do anticristo. E João, é claro, na sua primeira carta vai dizer que muitos anticristos têm se levantado na história. Então, nós vemos vários anticristos na história. Mas vamos lá, então. Quais são esses acontecimentos? E como que Jesus responde às perguntas dos discípulos? Então, Jesus vai começar em Mateus 24, ele vai mostrar uma sequência de fatos. Essa sequência quase que mantém um acontecimento histórico. Quando nós vemos a profecia de Mateus 24, eu particularmente vejo nela uma sequência histórica bem particular, porque Jesus vai separar o ano 70, que é de Jerusalém, a grande tribulação, a vinda do Senhor, o juízo final, ele vai fazer nessa ordem justamente. Então vamos. Mateus 24, versos 4 ao 5. Jesus fala assim, Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus vai advertir os discípulos de uma apostasia e de um aumento das heresias. Isso aqui, é claro que essa parte da heresia, de heresias, de falsas doutrinas, eu venho falando sobre isso na série da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu não vou entrar nesse assunto, você pode, após esta mensagem, continuar no canal, mas entrar na série Pregações Bíblicas e buscar onde fala blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai encontrar aí a série de mensagens e vai encontrar certamente aquelas que falam sobre as heresias, os falsos mestres, usando inclusive Mateus 24 como referência em muitas das minhas mensagens. Então não vou entrar nesse assunto, você pode ir lá e fazer então ouvir a mensagem posteriormente a esta. Mas vale aqui dizer que isso vai ser algo constante. Aumentarão as heresias, aumentarão falsos mestres, aumentarão falsas doutrinas, aumentarão as falsas profecias. Isso será uma explosão, assim como nós vemos hoje. Todo dia, uma heresia nova. Cada hora, uma falsa doutrina. Em cada momento se levanta alguém falando alguma coisa. Não dá tempo para responder tudo, não dá tempo para contestar tudo, porque é como aquela figura mitológica do tempo grego, a hidra, que quando a pessoa cortava uma cabeça saíam duas. A heresia é assim, você não tem como cortar as heresias, você pode combater elas expondo a verdade. E eu acho que é isso que Paulo queria mostrar para Timóteo. Mas aguardemos isso, essa explosão das heresias é só o começo. Elas vão continuar, elas vão crescer, e o melhor que nós podemos fazer é afirmar nosso coração na rocha que é Jesus. Mas Jesus vai dizer que isso ainda não é o fim. E vamos ver isso, esse ainda não é o fim, a partir do verso 6. No 6 e 7, vai falar que ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Qual é o problema que nós temos comumente? O problema que nós temos é que a cada conflito que se levanta, as pessoas falam, Jesus está voltando. Mas Jesus está falando aqui justamente para não fazer isso. Jesus fala, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra. Não é o fim. Ou seja, elas vão continuar, porque sempre aconteceram guerras, sempre houve conflitos armados. Nós podemos ver isso ao longo da história. Mas a cada dia, a cada momento, a cada era que vai acontecendo, elas vão aumentando, elas vão se incrementando. Não poderia ser possivelmente em termos de tempo, de anos, poderia ser até guerras pequenas, conflitos menores, mas são muitos espalhados no mundo e cria muito conflito. Há quanto tempo o conflito da Síria está acontecendo? E quantos refugiados vai criando? Quantos conflitos de guerra acontecem por meio de guerrilhas, por meio de levantamentos, de alçamentos? A mesma situação de conturbação da sociedade hoje. Esse senso de insatisfação que ela tem cria um estado de violência. Então não tem um protesto pacífico. Um protesto pacífico acaba se tornando violento. Há uma explosão, há uma ira controlada nas pessoas.
mas que aos poucos ela vai tentando sair desse estado de pacificação. Por isso é importante quando os apóstolos e o próprio Jesus falou que quando as pessoas falam paz e segurança, virá sobre eles a destruição. Porque o senso de paz sem Deus, na verdade, é uma coisa fictícia. Ele não é uma coisa permanente. As pessoas falam de paz e segurança, mas dentro deles, o pecado, a ira, a insatisfação, ela vai criando, ou vai crescendo como a massa com fermento e vai tentando ocupar o espaço, mas chega um momento que ela quer transvasar, ela quer sair, ela quer se manifestar, ela quer explodir. E chega uma hora em que vai explodir. Então, tudo que nós vemos, a violência, é justamente essa questão, esse desejo humano de conter o pecado sem Deus. Numa hora, ela explode. Numa hora, essa barragem cede. E todo o lamaçal do pecado vai fluir em guerras, contendas e dissensões. Mas Jesus fala, ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Países que se levantam contra outros, movimentos, e não é somente guerra, pensa então em boicotes econômicos, bloqueios, impedimento de mobilização. Pense um pouco nesse aspecto e você vai ver a situação de alguns países, incluindo o meu próprio país, a Venezuela, a situação dos refugiados que tem, como alguns países estão também fechando as portas, países que historicamente já foram acolhidos pelo meu país, mas hoje estão fechando as portas também. Veja a situação da Síria também, a situação da África também, com os refugiados que na África tem. Então nós vemos, e dentro da própria Europa também há movimentos de refugiados, de pessoas da Europa Oriental querendo ir para a Europa Ocidental, procurando um melhor emprego, isso cria também dificuldades. Todos os continentes, na verdade, a Ásia também sofre com isso, com esse aumento de refugiados indo de um lugar para outro. Todos os países, todos os continentes sofrem com problemas de refugiados. E isso cria um mal-estar diplomático entre eles. Então, essa questão, nação levantando contra nação, reino contra reino, mas além disso, fome, terremoto, desastres naturais. A guerra, os conflitos criam fome nas pessoas, criam fome. Porque isso não é difícil de entender ou de explicar. Quando as guerras acontecem, o campo de batalha comumente são ou as cidades ou as lavouras. Mas quando acontecem nas lavouras, acaba a produção agrícola. Ou quando acontece na cidade, as pessoas não querem sair para procurar emprego. E quando não há emprego, não há movimento de dinheiro. Quando não há dinheiro, não há o que comprar. Mas também as lojas se destroem, as fábricas também são destruídas. Então, assim, não há como produzir. Toda guerra, todo conflito traz fome como consequência. Mas os desastres naturais também trazem fome às pessoas. Vai haver muita fome. E nós vemos isso tranquilamente. Mesmo que as Nações Unidas tenham como um dos alvos acabar com a pobreza extrema e a fome no mundo, a fome parece uma praga que nós não conseguimos tirar das pessoas. Mas Jesus fala, isso vai acontecer. Mas não é o fim, são princípios das dores. Nós vemos hoje desastres naturais com uma potência maior, com uma intensidade maior e uma destruição muito mais grande do que antes. Jesus fala, são princípios das dores. Nós podemos ver isso e ficar assustados, mas Jesus fala para entender que isso não é ainda o fim. E o que vai acontecer também não é somente questões de conflitos e desastres naturais. No verso 9 até o verso 13, Jesus vai dizer assim, então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão falsos mestres e enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Com o aumento das guerras, das pestes, dos desastres naturais, o mundo vai culpar Deus e, portanto, vai culpar a igreja. Essa é a mensagem anterior a esta. Você pode ir
Depois desta mensagem, se você não ouviu, vá na pregação anterior a esta, você vai encontrar justamente a reação das pessoas com relação ao juízo de Deus. Aí eu explico isto com mais detalhe. Então não vou entrar nesse assunto, é claro, eu falei semana passada, não preciso entrar hoje. Porém, Jesus fala no verso 12 de um aumento do egoísmo e da desconfiança das pessoas por causa da maldade. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E nós vemos um aumento do egoísmo, do hedonismo nas pessoas hoje. As pessoas hoje vivem para si. Pense nessa expressão que o mais importante na sua vida é você. Pensou nessa frase? Ou você tem que investir em você, você tem que dar prioridade aos seus sonhos. Esse tipo de frases é aquilo que Jesus está falando no verso 12. O amor se esfriou. Por quê? Porque hoje o egoísmo é revestido da frase amor próprio. Mas não é amor próprio, é egoísmo. Porque quem ama, ele se doa, ele se entrega. Mas quando nós pensamos num investimento próprio, em ganhar alguma coisa do outro, quando nós pensamos no lucro que podemos ter num relacionamento, numa vida, em alguma coisa, isso é egoísmo. Quando eu penso somente em mim, em nada, em mais ninguém, isso é egoísmo, não é amor próprio. Isso é uma característica dos tempos do fim. O amor ia se esfriar. E as pessoas hoje pensam no amor de uma maneira egoísta. Pensem nas pessoas que acabam um relacionamento. Elas falam assim, que essa pessoa não me faz feliz. E justamente esse é o problema. Porque olha o amor de uma maneira egoísta. Ele pensa no amor de uma maneira de como eu posso ganhar alguma vantagem do outro, como eu posso sugar, na verdade, o outro. Isso não é amor. Isso é egoísmo. E Jesus fala que isso ia aumentar neste tempo. E esse egoísmo, justamente, como é na contramão da pregação de Cristo, vai criar conflito entre as pessoas. E por isso o verso 13 fala que quem perseverar até o fim será salvo. Jesus nos dá uma esperança. Há um incentivo de Jesus à fidelidade. Mesmo na noite mais escura, Ele nos guiará. E nós devemos permanecer firmes, não em nós mesmos, não na nossa força, não no nosso conhecimento, não nos nossos conceitos, não nas nossas tradições, mas em Cristo. Somente em Cristo nós podemos encontrar o firme fundamento para a nossa vida nessa hora. Por quê? Porque o aumento das guerras, o aumento dos terremotos, o aumento das pragas, o aumento da fome, o aumento da opressão contra a igreja vai criar justamente o que nós vemos hoje nos países onde a igreja é perseguida. O verso 14 vai falar: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vejam como as guerras não é o fim. A fome não é o fim. Desastres naturais não é o fim. Perseguição não é o fim. Falta de amor não é o fim. Pregar o evangelho a todas as nações é o fim. Reparou nisso? Como Jesus deseja uma coisa. Em primeiro lugar, que nós não foquemos a nossa vida nos sinais. Nós não podemos simplesmente olhar para os sinais e ficar assim parados. O fim chegou. Não, justo pelo contrário. É o momento para pregar, é o momento para compartilhar de Cristo, é o momento para falar da vida eterna a todas as nações. Então virá o fim. Veja o seguinte, mais ou menos o 40% da população do mundo não tem acesso ao Evangelho. Nem pela internet. Não tem. E mais ou menos o 90% das línguas do mundo, ou dos dialetos do mundo, não tem a Bíblia traduzida. É verdade que esses 90% dos dialetos não representam 90% da população. Fato. Mesmo assim, nós temos a vantagem de escolher com qual versão da Bíblia nós vamos ler. Nós temos várias versões. Eu, pelo menos, gosto de duas versões no português. Almeida, século XXI e Nova Versão Internacional. Para mim, são excelentes, porque eu sou estrangeiro, então um português mais atualizado, um português mais
contemporâneo, então aquilo que se fala é aquilo que se lê, então fica bem maravilhoso para mim. Mas tem países, etnias, clãs que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. E pense na maravilha do que é ter a Bíblia na nossa língua. Isso ainda é uma necessidade no mundo. Plantação de igreja, formação de liderança, multiplicação de igrejas. Nós temos um grande desafio missionário que ainda não foi concluído. Mas eu quero que você pense o seguinte: não há uma questão de acelerar a vinda do Senhor ou de adiar a vinda do Senhor. Por quê? Porque num sentido histórico, o mundo já foi alcançado com o Evangelho. Como assim? O norte da África, por exemplo, o norte da África, que hoje é muçulmano, já foi uma potência cristã nos primeiros séculos. O Oriente Médio já foi uma potência cristã em outra época. A Ásia Central já teve igrejas plantadas desde o primeiro século. Então, quer dizer, onde hoje não há testemunho cristão, já teve no passado. E os países que há pouco tempo eram potências cristãs, a Europa, os Estados Unidos, hoje precisam de missionários para fortalecer as igrejas. E nós mesmos, aqui na América Latina, precisamos também de missionários. O mundo missionário é um mundo bem globalizado, mas bem movimentado, um ir e vir, pessoas vão e outros vêm, pessoas vão e outros vêm. Essa é a movimentação missionária. E dentro dessa mobilização missionária, nós devemos alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho, para que todos tenham a oportunidade de ouvir. O que Jesus quer focar nos seus discípulos? O que Jesus quer mostrar para nós? Nós devemos focar a nossa vida não nos sinais, mas na missão. Não foque o seu olhar naquilo que está acontecendo hoje. Não olhe por exemplo, para o coronavírus como o coronavírus. Pense nele como a oportunidade de Deus para trabalhar na sua vida, na vida da sua família e daqueles que estão ao seu redor. Perguntemos o que Deus quer conosco hoje. Como nós podemos multiplicar o Evangelho hoje? Como nós podemos fazer que o Evangelho se torne conhecido ao mundo, mesmo quando o mundo hoje se fechou? Isso que Jesus quer. O mundo se verá turbado por tantas guerras, ela vai culpar a igreja, mas entenda, quem perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque Colossenses fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque Filipenses fala que nossa esperança está no alto. E porque o próprio Jesus orou para que nós tenhamos a consciência de que não somos deste mundo. Foquemos nosso olhar em Cristo. Não olhemos para os sinais. Os sinais estão ali. Cristo está retornando? Sim. Mas entenda, Jesus quer focar que nós saberemos que Jesus voltará quando nós alcancemos o mundo com o Evangelho. Então é a hora de mostrar o Evangelho de Cristo a todos. Como? Oremos por isso, por estratégias. Isto é uma batalha espiritual, um momento de oração. Que Deus nos use para a sua glória. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta hora. Obrigado pela tua graça, Deus. Obrigado pelo teu amor. Eu oro para que nós não atentemos somente para os sinais, mas atentemos para a tua obra, Deus. Mobiliza o teu povo e enche-nos do teu Espírito para sair, ó Deus, e pregar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima mensagem, nós vamos falar então sobre o fim. E aí o fim vem de mão dupla. Jesus vai falar do fim do templo e do fim do mundo. Até então, que Deus abençoe e até uma nova oportunidade. Isto foi Escatologia em tempos de crise.